O que é um historiador? É alguém que, a partir de pesquisa e análise, apresenta-nos o passado, nos apresenta uma história, apresenta uma trajetória de algo, de uma região, de um país, de uma localidade, de um conjunto de fatos. Claro que pouca gente vai. Claro, existe a pretensão, mas são poucos os que se dão a aventura de contar a história universal toda, de dar uma versão para o conjunto da história universal. Muitas vezes até não são historiadores, como Jared Diamond, né, que é da área de biologia. A partir da biologia ele procura reunir os fatos históricos a partir de uma literatura, das fontes, de uma busca das fontes, e vai apresentar o seu germes, armas e aço, uma teoria da história, nova teoria da história. Mas nem todos os historiadores, a maioria dos historiadores não está preocupada em apresentar uma nova teoria da história, mas em se situar dentro das teorias da história. Temos tido de uns tempos para cá, os critérios para se nominar alguém historiador se tornaram mais rigorosos, o que não impede de qualquer pessoa se dizer eu sou historiador. Não existe nenhum impedimento legal a isso e não existe nenhum impedimento acadêmico a rigor a isso. Teria que ser muito... não, historiador é só quem tem a tese de doutorado, porque a tese de doutorado comprova que o sujeito fez pesquisa primária, ele foi lá buscar nas fontes algo que não tinha sido buscado ainda, ou que não tinha sido buscado daquela forma, e apresenta uma tese, ele apresenta algo novo, uma análise nova, uma luz nova sobre aqueles fatos que ele descobre. Dentro da contextualização, existe uma série de rigores hoje em dia em relação a isso que não havia no passado. Uma clara indicação das fontes, a polícia dos anacronismos é importante para a historiografia. Você não pode situar, você tem que ter uma dimensão do tempo em termos tecnológicos, em termos do debate da época, das condições do acesso ao conhecimento na época, as mentalidades, o lugar do tempo, do espaço, do que é república numa determinada época, do que significa. Vamos dar um exemplo aqui, bem claro. O que é Tiradentes, por exemplo? Eu sempre gosto de usar o exemplo. O Tiradentes é apresentado em sala de aula de uma forma bastante anacrônica, associada a causas que não estavam presentes na chamada Conjuração Mineira, muito menos na história pessoal do personagem que se sabe muito pouco sobre ele, há muito poucos fatos, há muito poucos documentos sobre ele a apresentar. Então se preencheu essas lacunas com coisas anacrônicas, com discursos, com toda uma ideologia que estava por trás da criação do mito Tiradentes. Tiradentes é muito mais um mito do que um personagem real, embora o personagem real tenha existido. Está documentado, aquela coisa toda. Essa busca por uma história. Aí entra o professor de história. O professor de história não é um historiador. O professor de história, principalmente no nosso ensino médio aqui no Brasil, ele é uma pessoa que quer contar uma história, e os livros didáticos contam essa história, ajudam ele nessa tarefa. Uma história carregada de tintas ideológicas. Uma história que não é só a questão de não ser santo, a questão é de apresentar um discurso, uma coisa assim, que esteja em harmonia com um projeto ideológico, um projeto extremamente comprometido com um modelo de sociedade que se quer vender para o futuro, que se quer vender para o presente, baseado numa interpretação da história. O professor de história, o memorialista, o historiógrafo diletante, ele tende naturalmente, isso acaba chegando nisso, ele tende a nos apresentar uma versão da história que tem, ela é maniqueísta, ela divide em bons e maus, ela tem elementos do romance popular, que é aquela coisa de dividir bons e maus,
cheio de comparações anacrônicas, muitas comparações anacrônicas são bastante comuns, quer dizer, projetar no passado coisas do tempo presente, debates do tempo presente, questões do tempo presente. E muito uma história evolutiva, que é um dos grandes erros da história, é um dos erros mais comuns do professor de história. Quando eu digo professor de história, não estou falando de todos os professores de história, evidentemente, eu não quero generalizar, mas é aquela coisa que está no próprio livro didático. O livro didático no Brasil de história, ele está carregado de anacronismos, está carregado desse discurso de uma certa historiografia, ou de uma certa apresentação do passado, que está baseado, por exemplo, na ideia de que se repete muito. Vou dizer o meu amigo que repete isso profissionalmente, mas se diz muito, ele não foi o primeiro a inventar. Quem não conhece sua própria história está condenado a repeti-la. Não há nenhuma evidência disso. Isso em geral, uma bobagem. Não há comprovação empírica disso no nosso passado. Você não encontra isso. Primeiro, o que é repetir a história? Não preciso nem recorrer a Marx, que a história não se repete. Essa é outra frase de efeito que não quer dizer nada. A história não se repete, senão como farsa. Uma frase de efeito não tem valor em si mesma, não é um método, e também não tem comprovação empírica. Então, repetir o passado é uma coisa muito relativa. Assim, bom, na Argentina o peronismo foi isso. Assim, bom, qual peronismo? De que época? Tem que situar o Perón em sua época e dizer, bom, simplesmente porque é o partido do Perón no poder hoje, ou nos últimos anos, ficou a maior parte do tempo, não significa que está se repetindo erros do passado. Então, embora pareça que se realmente a coisa continua desandando, os erros de Perón parece que fizeram escola na Argentina e se repetem de fato. Mas isso é uma interpretação, isso é parte de um discurso. A meu ver, nesse caso verdadeiro, mas é minha forma de ver, é minha visão de mundo. Não sou mais fã da tendência contrária ao peronismo. Eu acho que a Argentina errou demais. Mas é uma forma de ver isso. Estou dando um exemplo, o outro exemplo é exatamente o exemplo contrário. É muito mais preponderante na escola brasileira isso. Dizer, não, nossos erros do passado são porque os progressistas não tiveram vez, porque os progressistas perderam, porque sofreram golpes, porque os seus ideais não foram, que não tiveram consecução, não chegaram ao resultado, não tomaram o poder. Ele se desvincula, é uma história que se desvincula, é uma história que o narrador, que é propositivo, que tem propostas para o presente, ele se desvincula de todos que claramente erraram no passado, de todos que não deram certo, de todos que levaram resultados ruins, e se vincula ao ideal, aquele que, este aqui, de fato, no governo dele houve inflação, houve depressão, houve recessão, mas é porque não deixaram ele governar. Você fez os malvados do que eles fazem, né? Então, o malvado de fora, o imperialismo causou os males da nossa nação. Nós éramos bons, nossos antepassados eram bons, mas os imperialistas lá de fora não deixaram isso acontecer. Então tem que ter todo esse tipo de discurso, essa coisa, e não é estudando história que vai resolver isso. Não é o conhecimento da própria história que vai nos condenar a repeti-la, até porque não é o caso de repetir. Às vezes é até bom repetir. Tem coisas que seria muito bom repetir. Tem coisas boas no nosso passado que a gente deveria repetir, mas que não são repetíveis, porque os tempos são outros, as condições são outras, as circunstâncias são outras. É anacronismo pensar que se possa repetir a história em qualquer circunstância. Então, até teve lá na França, por exemplo, Sarkozy propôs que não fosse mais matéria obrigatória a história. Eu concordei, eu achei muito bom, porque realmente, se é para ser um discurso, se é para ser um panfleto, se é para ser usado como base para um certo sistema de ideias que se quer implantar, para um certo projeto de poder, principalmente,
Então é melhor que não se use a nossas crianças vistas como tábulas rasas, os nossos adolescentes, nossos estudantes, as pessoas que vão lá ter que passar no Enem, como objetos dessa doutrinação. Porque às vezes é muito caso de doutrinação. Dar uma doutrina, um catecismo. Não estou falando, não gosto de usar a palavra catecismo, porque eu tenho o maior respeito pelo catecismo da minha religião católica. Acho que aí, no caso, é apologético, a religião é apologética por natureza e é assim mesmo. Não tem nada de errado na religião fazer apologia de si. Agora, utilizar o Estado, a máquina do Estado, a mídia, a mídia tudo bem, utilizar o Estado para, através do seu sistema, expor um projeto de poder, buscar uma forma de um projeto de poder, mistificando a história, dando à história um discurso determinado, maniqueísta, com bons e maus, com o que se vê muito nos livros didáticos, que eu acho deplorável, aquela coisa assim, a gente foi para frente, o país avançou neste período, o país regrediu nesse período, o progressista contra o reacionário, progresso quem vai para frente, reacionário quem vai para trás, nem sempre é isso. Isso é um discurso, isso além de ser anacrônico, isso é imbecilizante, isso não contribui para o conhecimento, pelo contrário, isso nubla o conhecimento, o acesso ao verdadeiro conhecimento. Agora, sobre a distinção, historiadores, historiógrafos, memorialistas, eu vi alguém dizer assim, tipo, poxa, não, historiador então aquele que realmente tem uma formação acadêmica em história, uma formação acadêmica que não para, claro, na graduação, que passa pelo menos por uma dissertação de mestrado, que passa melhor por uma tese de doutorado em história. Nós temos no Brasil muito boas teses, eu tenho lido teses fantásticas, eu sou um leitor voraz de teses de história do Brasil, produzidas por brasileiros, em boas universidades, como a UF, a USP, eu reconheço os bons cursos. Os historiógrafos seriam aqueles que, não tendo essa formação, ou tendo essa formação incompleta, seguiam pelo método historiográfico, historiógrafo. Tem um certo compromisso com rigor, com as fontes e tudo mais. E o memorialista é aquele que recolhe a memória oral. Recolhe as memórias, não é só memória oral, né, mas aquela memória feita de objetos, né, principalmente fotos e tal, aquela coisa que vai tecendo e que usa-se muito na história local. O memorialista está muito presente na narrativa da história local, de uma comunidade, de um grupo de imigrantes, de uma genealogia. O memorialista está muito presente na genealogia e principalmente na pequena cidade, né, ou pequena ou grande cidade. Pode ser, aí está muito presente um memorialista, recolhedor de memórias. E tem aquele pessoal que inventa mesmo, né? Quer dizer, um memorialista ele pode ir até o ponto de inventar. Tem pessoas que eram consideradas aqui na Bahia mesmo, principalmente o chamado historiador diletante faz muito isso, né? Ele vai recolhendo, daqui a pouco ele estabelece aquilo como verdade. Temos casos de municípios nominados, o município tal se chama tal em homenagem a fulano de tal que fundou no passado um negócio ali, mas ele não fundou. Hoje a historiografia, a análise dos fatos mostra claramente que aquilo não aconteceu. Mas como aquilo estava na memória popular, do outro caso. Olha, as terras do nosso município pertenciam a fulano de tal porque foram dadas a fulano de tal. Sim, gente, não foi dada, ele foi dada a outro. Está aqui a comprovação, Feliz Belo Freire e tal, nós temos todas as fontes para mostrar que isto não aconteceu. Mas está na memória do povo. Sim, é próprio do memorialismo esse tipo de erro. Hoje eu vejo, pelos memorialistas que eu conheço, que eu tenho convivido, e eu convivo muito com memorialistas, converso muito com eles, eles estão mais atentos às questões da epistemologia da historiografia. Então nós não tivemos apenas uma evolução do historiador diletante para o historiador mais dedicado ao seu ofício, mais atento à epistemologia da história. Nós também aconteceu esse fenômeno
com o memorialista. Nós temos os memorialistas melhores. Tem memorialistas absolutamente brilhantes. O memorialista também costuma ser uma pessoa diletante, ele não é. Dificilmente, não é que não possa haver um memorialista com uma boa formação acadêmica, com uma boa atenção, com um bom conhecimento da epistemologia da história, atento a isso, mas geralmente é uma função diletante, né? Ele está lá fazendo aquilo, tem outra profissão, tem outra fonte de renda, mas ele vão me dedicar e ver aquilo como uma coisa boa, que ele está fazendo, que geralmente é uma coisa boa também. Não estou dizendo que recolher memórias não seja uma coisa boa. O problema é ter que ver se é bom o discurso que ele vai apresentar ou não. Isso vale para os mais graduados historiadores, né? E só para encerrar, eu gosto de citar João Manuel Monteiro, que ele tem uma tese de livre docência chamada Tupis, Tapuias e Historiadores. João Manuel Monteiro, que nos deixou muito cedo por conta de um acidente, antes dos 60 anos, quando estava chefiando o departamento de história da Unicamp, e é um historiador realmente impressionante pela qualidade, pela atenção à epistemologia da história, o método historiográfico. Então, nessa tese, Tupis, Tapuias e Historiadores, por que esse título, né? Porque ele vai relatar o que muitos historiadores do passado, principalmente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, mas também do Nacional, que travaram debates em torno da história indígena do Brasil, da história dos nativos brasileiros, dos tupis e dos tapuias. E essa distinção tupis e tapuias está muito presente nos debates da historiografia nacional do passado, principalmente. Hoje ainda, claro, essa distinção é importante, ela continua presente, né? Os tapuias são os outros, os tapuias são o que nós chamamos hoje de bugrada, aqueles que não fazem parte da nossa academia, que não fazem parte do nosso seleto grupo de pessoas eruditas, de pessoas que conhecem a história, que não estão, portanto, condenados a repeti-la. Isso é uma bobagem, isso é ridículo, isso não deve passar como critério. E este canal aqui é uma iniciativa minha também, com outras pessoas, com o Thomas, por exemplo, mas é uma iniciativa minha, a ideia original é minha, e tem uma curadoria também, embora, claro, bastante plural, mas com curadoria, exerço essa curadoria, eu tenho um certo, não digo, eu não vou chamar de cuidado. O Aurélio tem o método historiográfico, ele não é formado, ele não é doutor em história, mas ele é um historiógrafo comprometido com o método, com a epistemologia da história, a historiografia e tal. Não, que nada disso. Né? O que eu tenho um certo pudor, no sentido de não falsificar, de não contar a história como ela não aconteceu, de não falar que quando for o caso de falar não sei, e muitas vezes é o caso do historiador honesto, do relator, do narrador honesto, dizer, olha, não sei. O que se tem, o que eu descobri, o que eu pesquisei, me levou a muitas dúvidas. As dúvidas são essas. Algumas certezas, sim. Porque isso aqui bate e tal. Tem formas de comprovar isso aqui. Mas há muito mais dúvidas do que certezas. É isso que eu busco apresentar. Não uma visão acabada da história. E eu sei que, basicamente, eu prefiro que ela se repita mais do que mude, porque da repetição a gente pode esperar alguma coisa sensata, é algo que nos trouxe até aqui, e da mudança a gente não sabe o que pode esperar, principalmente se for de um projeto de poder baseado em anacronismo e baseado num discurso que falsifica claramente a história, que romantiza a história, que de uma visão maniqueísta, de uma visão que separa bons e maus, quer dizer que a história é uma história evolutiva. E esse é o grande erro de Marx, né? Esse historicismo
Isso eu chamo de historicismo, muita gente chama de historicismo. O que Marx faz, ele vê a história em linha reta, assim, com a história evolutiva, o mundo está evoluindo, está em expansão. Marx repete isso o tempo todo, né? Essa ideia de que a história corresponde a avanços. Há uma linha do tempo histórica que corresponde ao avanço da história. E aí, sim, aí tem as trevas da Idade Média, um grande período, e as luzes do iluminismo, quando, na verdade, o iluminismo causou muito mais danos do que trouxe coisas boas, né? Embora, claro, a gente tenha que exaltar a liberdade dos modernos, como dizia Benjamin Constant, é, embora a gente tenha que exaltar algumas coisas que os tempos mais recentes trouxeram, essas coisas boas que eles trouxeram é porque elas foram construídas lá atrás, é porque elas foram arquitetadas lá atrás, ou não, ou foram decorrência do imponderável. A maior parte das coisas é decorrência do imponderável, de fatores que nós não podemos dominar todos. Nenhum historiador sério vai pretender que se possa dominar todo o conhecimento histórico de uma maneira sistematizá-lo, de uma maneira conhecê-lo profundamente como uma hard science. Aí se diz, não, então a melhor solução para nós é esta. A melhor solução para não repetirmos a nossa história, os nossos erros do passado, é esta. Não acredito nisso, eu tenho umas sérias desconfianças em relação a isso. É o meu compromisso. Quiserem me chamar de historiador, chamem, eu não vou usar o título. Quiserem chamar de historiógrafo, chamem, eu não vou usar o título. Quiserem me chamar de memorialista, chamem, eu não vou usar o título. O importante aqui é dizer, vamos buscar o passado, conhecer o passado. Conhecer. Aplicando o que de bom a epistemologia da história tem, o que de bom ao método historiográfico moderno tem, e sempre com aquela coisa da visão crítica, mas não aquela visão crítica que o povo chama de visão crítica, que não é visão crítica. Né? Aquilo não é visão crítica. Aquilo é apresentar uma versão e querer que aquela versão não tenha contestações, não tenha, segundo, vamos chamar de extremismo qualquer coisa que não seja aquela versão, vamos chamar de mentira tudo que não seja aquela versão. Esse tipo de defensor da visão crítica eu quero distância.